Fala galera, um prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. Há 50 anos atrás, fumar cigarro era considerado um ritual de passagem para a vida adulta. Era bonito fumar, os artistas apareciam fumando em todos os lugares, nos filmes, nos comerciais, nos jornais, tinha até cigarrinhos de chocolate para as crianças. Aliás, minha mãe sempre comprava esse para mim. Só que com o passar do tempo, foram surgindo dezenas de evidências científicas de que fumar faz mal para a saúde. Aí o cigarro ele foi deixando de ser um símbolo de glamour e foi caindo em desuso. Inclusive, dos anos 90 para cá, o número de fumantes no Brasil caiu pela metade, com esse hábito inclusive se tornando marginalizado. Mas a história ela não acabou aí. Agora esse cigarro tradicional tem um substituto. A nova onda é o vape, que é um cigarro eletrônico com aparência moderninha, com sabores chamativos e que uma galera famosa tá sempre baforando nos stories. E não é que a moda pegou mesmo? Os vapes estão em todo lugar. De tão popular, o uso do vape foi classificado como uma epidemia nos Estados Unidos em 2019. Nesse ano, os hospitais reportaram mais de 2.500 internações e mais de 60 mortes de pessoas com problemas pulmonares relacionados com o uso desse tipo de cigarro. E logo eu vou te explicar por que isso aconteceu. Mas primeiro, bora entender melhor o que são os vapes. Os vapes nada mais são do que dispositivos eletrônicos para fumar. Eles também podem ser chamados de pod, mod, e-cigarros, e-cig, e-cigarette, e tem vários outros nomes. Com a popularização desse mercado, que aconteceu a partir de 2007, foram surgindo vários modelos desses produtos. Tem vape de todo tipo, em formato de cigarro comum, de caneta, de cachimbo, de pendrive, formato do que você quiser. E mesmo que existam vários modelos, a maioria deles funciona da mesma forma. A pessoa coloca um líquido dentro desse dispositivo e quando ela vai fumar, uma bateria esquenta essa substância. Conforme ela vai esquentando, começa a sair um vapor do dispositivo. E é esse vapor que tem gosto, cheiro e traz uma sensação gostosa para os usuários. Essa sensação boa, ela é causada por substâncias como a nicotina e os aromas de frutas, que estão no líquido que é aquecido. Esse líquido é chamado de vários nomes: juice, essência de vape, líquido ou e-liquid. Isso pode confundir inclusive as pessoas, mas no geral é tudo a mesma coisa. O vapor gerado por esse líquido é a principal diferença entre o cigarro eletrônico e o cigarro convencional, porque no convencional você inala a fumaça e não o vapor. E você provavelmente deve ter ouvido por aí que é por causa desse vapor que os vapes são mais seguros que os cigarros normais. Em alguns aspectos, até que eles são mesmo. Hoje em dia, todo mundo sabe que o cigarro traz problemas para a saúde. Inclusive, na composição do cigarro, tem mais de 4.000 substâncias tóxicas e algumas até classificadas como carcinogênicas, como é o caso do alcatrão, que pode induzir a formação do câncer. Além disso, como o cigarro é queimado, tem o problema da liberação do monóxido de carbono nessa combustão. E ele é super tóxico para o nosso corpo. O vape não tem alcatrão e também não libera monóxido de carbono. Então, só essas duas diferenças já são uma grande vantagem em relação ao cigarro comum. Tá, Jubilu, então por que eles estão causando problema de saúde? Porque não é só vaporzinho de água que está sendo inalado, como dizem as más línguas por aí, né? Os e-juices, quase sempre eles têm na sua receita a glicerina, o propileno glicol, a nicotina, além de aromatizantes com vários cheiros e sabores. Tem juices com aromas de frutas, como morango, melancia, melão. Tem também de menta, canela, chocolate, ervas naturais e tem mais um monte de outras. Tem até de pepino. Quem é que fuma pepino, gente? Que loucura. Mas ó, pode confiar que não tem fruta de verdade nesse líquido. Só um monte de substância química com um monte de nome complicado. Pode olhar lá nos ingredientes do rótulo. Só que muitas pessoas argumentam que essas substâncias químicas, elas são seguras porque são usadas em outros produtos, como em cosméticos e até mesmo na gastronomia. Só que nesses produtos, a gente está falando dessa substância no estado sólido. E não é porque ela é segura no estado sólido que ela também vai ser segura
no estado gasoso. O propilenoglicol, por exemplo, é realmente seguro no estado sólido e está presente em produtos do nosso dia a dia, como é o caso de creme dental. Só que no estado gasoso ainda não se sabe o que ele pode causar em humanos, principalmente a longo prazo, porque já foi comprovado que quando o propilenoglicol é aquecido, ele pode formar formaldeído e acetaldeído, que são substâncias cancerígenas, além de algumas outras substâncias que irritam os pulmões, como é o caso da acetona. Então, é muito difícil saber se uma essência é segura ou não, porque a quantidade de e-juices no mercado ela é muito grande. Existem mais de 8.000 tipos e as composições das essências variam muito. Existem combinações infinitas de substâncias que podem gerar consequências ruins quando aquecidas. Aliás, eu comentei que alguns e-juices têm nicotina na composição. Essa substância ela é extremamente viciante e é ela que faz as pessoas ficarem viciadas no cigarro tradicional. Por isso, as pessoas que usam qualquer tipo de dispositivo que libera nicotina, seja cigarro eletrônico ou cigarro normal, vão ter dificuldade em deixar de fumar. E a nicotina, ela faz super mal para o sistema cardiovascular. Ela faz o nosso corpo aumentar a frequência cardíaca e, consequentemente, o esforço realizado pelo nosso coração. A nicotina também pode causar a fibrose cardíaca, que é uma condição que compromete as células musculares do coração. E não é só a nicotina que faz mal. Alguns outros componentes dessas essências já foram considerados citotóxicos, o que significa que eles têm a habilidade de destruir as nossas células. Os pesquisadores da Universidade do Arizona descobriram que o uso de alguns sabores de e-líquidos, principalmente dos sabores menta e canela, danificam as células endoteliais. Essas células formam uma camada fina que reveste a parte de dentro dos nossos vasos sanguíneos. E esses produtos químicos vão corroendo essa camada. Além de fazer mal para o sistema cardiovascular, os vapes também podem prejudicar os pulmões. Em algumas essências de vape, tem uma substância chamada diacetil, que é famosa por dar o cheiro de manteiga na pipoca industrializada, como é o caso da pipoca de micro-ondas. Essa substância é conhecida por causar uma doença chamada de pulmão de pipoca. Nessa doença ocorre a bronquiolite obliterante, que é basicamente a formação de cicatrizes irreversíveis nos bronquíolos, que são as menores vias aéreas dos pulmões. Essas cicatrizes dificultam a circulação do ar e o nosso pulmão não consegue absorver tão bem o oxigênio que a gente respira. Os principais sintomas dessa doença são tosse, chiado no pulmão e uma falta de ar que piora quando a pessoa tenta fazer algum esforço. E os problemas não param por aí, porque nos nossos pulmões existem pequenas cavidades que parecem favos de mel e são chamadas de alvéolos, que é onde ocorrem justamente as trocas gasosas. O oxigênio, ele entra no nosso corpo por ali e o gás carbônico sai por ali também. Alguns casos médicos mostraram que o uso do vape pode causar hemorragia alveolar, que significa que as substâncias do vape podem romper esses alvéolos e causar uma hemorragia no local. Aliás, no início do vídeo eu te falei que teve uma epidemia de lesões pulmonares nos Estados Unidos em 2019. Essa doença foi chamada de EVALI e essa hemorragia nos alvéolos era um dos sintomas dessa doença. O responsável pelo surgimento da EVALI foi o acetato de vitamina E, uma substância utilizada em algumas essências clandestinas para diluir, sabe o quê? Para diluir o THC, um dos princípios ativos da cannabis. Só nessa epidemia de EVALI morreram 64 pessoas e milhares de casos foram registrados. Vale salientar que até agosto de 2020, a Anvisa havia notificado 7 casos de EVALI no Brasil, embora algumas pessoas com interesses comerciais digam que isso nunca aconteceu aqui no Brasil. Até essa altura do vídeo, eu estava falando com você sobre os vapes mais comuns, né? Os vapes de líquidos. Só que além deles, existem também vaporizadores de ervas. Nesse tipo de vape, o usuário coloca uma erva, um oréganozinho da paz, dentro do aparelho e a própria erva é aquecida
até se transformar em vapor. Só que a ciência ainda sabe muito pouco sobre os efeitos desse tipo de vape no corpo. Quase nada, na verdade. Como a popularização do vape está acontecendo muito rápido, as pesquisas científicas não estão conseguindo acompanhar essa velocidade. Nos Estados Unidos, cerca de 37% dos alunos do ensino médio relataram usar o vape em 2019. There's been a huge surge of high schoolers using e-cigarettes or vaping. Sendo que em 2018 esse número era de 28%. Se esse aumento também acontecer aqui no Brasil, a gente vai ter milhões de jovens fumando vape em pouquíssimo tempo, se é que já não temos. E mesmo que os vapes sejam bem populares, a maioria dos países ainda não regularizou eles. Inclusive, eles nem são permitidos no Brasil. E é por isso que não tem um padrão na composição das essências, não tem regras, o que é bem problemático para quem fuma. Essa falta de padronização dificulta muito as pesquisas, porque quando os pesquisadores estudam uma essência, os resultados acabam não valendo para outras essências, por serem, obviamente, muito diferentes. Isso torna os estudos mais lentos ainda. Então hoje a gente ainda não tem como prever quais são as consequências do vape para a saúde ao longo prazo. Na dúvida, é melhor não usar. Muita gente que já fuma o cigarro normal e tá tentando parar com esse hábito, troca o cigarro pelo vape. Mas ao fazer essa troca, é bom estar ciente de que as consequências do vape para a saúde não são 100% conhecidas. Então você pode se livrar de um problema e se meter em outro. Maravilha! Então no seu próximo rolê, quando você vê alguém fumando um pendrivezinho, chega nessa pessoa e fala: ó, aí brother, aí ô gatinha manhosa, tem um vídeo lá no canal do Jubilu falando tudo sobre esse pendrive aí, e se eu fosse você ia correndo lá pra ver. E se você tiver alguma outra dúvida sobre o vape, manda aqui pra mim nos comentários, de repente rola mais um videozinho. No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Deixa aquele like pra valorizar o profissional da educação. Um grande abraço, tchau! Acabei! Tchururururu, tchururururu. Acabei.